O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, será ouvido hoje sobre as blitz realizada no segundo turno das eleições. Neste fim de semana, ele recebeu a visita de senadores no batalhão da PM, onde está preso. No Congresso, segue a expectativa para o início dos trabalhos da CPMI dos atos de 8 de janeiro. No Supremo, os ministros formaram maioria para tornar réus mais 250 envolvidos na invasão às sedes dos três poderes. A gente já faz contato direto com Brasília. O João Pedro Melo está conosco, vai trazer aí um resumo do que essa semana nos reserva, né, João Pedro? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Uma semana que a gente vai ter muito trabalho, né? Depois de um adiamento aí por motivos de saúde, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres, deve depor novamente à Polícia Federal na tarde de hoje. Esse depoimento está marcado para as 2h30, o horário aqui de Brasília. A expectativa é de que ele esclareça qual o papel que teve no segundo turno da eleição. Em que sentido? No sentido de se determinou ou não operações da Polícia Rodoviária Federal em estados do Norte e do Nordeste. Essa é a principal acusação. Segundo o que a gente apurou, essa acusação, né, o que está sendo apurado, na verdade, pela Polícia Federal, é se ele teria dado a ordem para que os policiais rodoviários federais cumprissem essas operações, atrasando a chegada de diversos eleitores nos locais de votação. Bom, como declarante, ele tem o direito de ficar em silêncio, caso seja orientado pela defesa, e ontem ele recebeu a visita de diversos senadores, como Isalci Lucas, Eduardo Girão, Jaime Bagatoli e também outras pessoas que visitaram aí o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, onde ele está detido. Bom, a Polícia Federal também está apurando o envolvimento de Torres nos atos do dia 8 de janeiro. A gente sabe que ele foi detido exatamente por conta dessa situação, depois de retornar ao Brasil, e teria ali, vamos dizer assim, meio que tirado a responsabilidade das próprias costas ao viajar para os Estados Unidos um dia antes dessa situação, desse ato, ou seja, viajou no dia 7 de janeiro. Bom, sobre esses atos, os ministros do Supremo Tribunal Federal fecharam maioria, já está 6-1 nesse momento para admissibilidade de mais 250 denúncias contra pessoas acusadas de fazerem essa invasão nos prédios públicos aqui da capital do país, e até o momento o único ministro que votou contra essa admissibilidade foi o ministro André Mendonça. Ele votou para que não sejam aceitas as 200 denúncias que estão aí em análise, né? 250 denúncias que estão em análise. Quem votou por último foi o ministro Gilmar Mendes, e ele votou pela admissibilidade dessas denúncias. Portanto, temos aí 6-1 para que sejam tornados réus os 250 acusados da participação nesses ataques. O voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin e também a presidente da Corte, Rosa Weber. Para a gente encerrar, então, aqui esse resumão, a gente fala de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, exatamente sobre os atos do dia 8 de janeiro, que só deve ser instalada na semana que vem. A gente tem aí ainda muito imbróglio com relação a esse tema. De um lado, a gente tem aí alguns parlamentares que acham que o Senado deve ficar com a relatoria, e do outro, a gente tem também parlamentares que acham que a Câmara deve ficar. Claro, todo mundo está puxando a sardinha para o próprio braseiro, né? E aí a gente tem agora aquele tema, a análise, na verdade, por parte do presidente do Congresso Nacional, já que em algumas questões CPMIs ficam, de fato, com a Câmara e em outras ficam com o Senado. E aí a gente teve já uma discussão entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com relação à proporcionalidade das vagas, cadeiras que cada casa vai ter de fato. E aí a gente teve também na semana passada uma definição. O governo ganhou, de fato, uma cadeira e a oposição perdeu uma cadeira, ficando só com duas, então, com relação a essa CPMI. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, está contestando essa estratégia do governo, defendendo a proporcionalidade dessas vagas, mas, ao que tudo indica, não vai conseguir levar. De fato, a decisão de Rodrigo Pacheco é de dar essa vaga para o governo. E aí a CPMI tem meio que esfriado. Primeiro porque a gente teve ali a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas investigações, principalmente na pessoa do tenente-coronel Mauro Cid, que era assessor direto, ajudante de ordens, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é visto como uma pessoa alvo número 1 dessa CPMI e que pode, obviamente, entregar informações que não são de interesse da
oposição. Diante disso, esse tema está meio frio ali nos bastidores do Congresso Nacional e a tendência é de que a instalação fique mesmo para a semana que vem. Mas, claro, muita coisa ainda pode acontecer e a gente, claro, também vai acompanhar para trazer os detalhes aqui na Band News FM. Tá certo, João. Obrigada pelas informações. Ao longo do dia a gente retoma contato. Bom trabalho, boa semana, João. Valeu para nós. O presidente Lula descarta mudanças na articulação política do governo após sofrer a primeira derrota na Câmara, mas cobra de ministros o cumprimento de promessas. Na semana passada, os deputados derrubaram por 295 votos a 136 trechos de 2 decretos que alteravam o marco legal do saneamento. Na votação, nem mesmo os partidos que integram a esplanada dos ministérios apoiaram o Palácio do Planalto, entre eles MDB, PSD e União Brasil, cada um com 3 ministérios e 142 deputados. Desses 142, apenas 8 votaram com o governo. Lula, no entanto, garantiu a permanência de Alexandre Padilha no Ministério das Relações Institucionais. Não, hipótese alguma. O Padilha é o que o país tem de melhor na articulação política. O que é que está se queixando os deputados de que o governo tarda a atender às reivindicações, que o governo promete uma coisa, o cara, sabe, quer participar de um ministério, o cara tem um funcionário que ele indicou que é tecnicamente competente, ou seja, se você concorda com ele e você prometeu, então você tem que fazer. Segundo Lula, o governo precisa cumprir o que prometeu. Quando você governa, você faz um acordo com a Câmara, com o Senado, sobre a aprovação de uma medida, e você tem que cumprir alguma coisa, você tem que cumprir. Eu digo sempre para os nossos ministros o seguinte: tudo que você trata e não cumpre, fica muito mais caro depois. Não sei se eu considero a votação dos decretos do marco do saneamento uma grande derrota para o governo, porque foi algo muito pontuado pelo Legislativo quando foi aprovado, em um Legislativo que não se renovou tanto, muito pelo contrário, né, ampliou a quantidade de políticos da oposição que fazem oposição ao governo Lula, então era de se esperar. Agora... Era, mas não era inevitável, né, Ivan? A Casa Civil convenceu o presidente a realizar essas mudanças por decreto, sabendo que seria quase impossível que esse decreto passaria no Congresso. Afinal, foi o próprio Congresso que votou as mudanças no marco do saneamento. Em votações acachapantes, tanto no Senado quanto na Câmara. Colocou na calçada uma casca de banana e falou, vai lá, presidente. E o presidente foi, e pisou. Pela canetada, né? Agora, o que será que fica... O que tem que ficar no radar para realmente saber se é derrota ou não é agora o que tem de desafio mesmo, que é a votação do novo marco fiscal. Embora digam os presidentes da Câmara e do Senado que tem que esse assunto já é bastante batido, quer dizer, até os senadores e deputados da oposição devem votar a favor, mas tem a reforma tributária também ainda nesse primeiro semestre, e aquilo que a gente conversava fora do ano outro dia aqui, né, que vai passando o tempo e a tal da lua de mel vai acabando e fica cada vez mais difícil para que o governo consiga emplacar algumas vitórias no Congresso, sem falar do noticiário fora dali, né, dos plenários que podem prejudicar também. Essas duas propostas que eu falei aqui, nova regra fiscal, o novo marco fiscal e a reforma tributária, são propostas criticadas por parlamentares da oposição. Não todos, mas o líder da oposição no Senado, o ex-ministro Rogério Marinho, por exemplo, do PL, é um desses que endossa o coro pela crítica. Todos nós queremos que haja estabilidade fiscal para que o crescimento econômico se restabeleça. Agora, não dá para que o governo imagine que dinheiro nasce em árvore e se baixa juro batendo na mesa. Mudando de assunto, Jair Bolsonaro deve ser ouvido nos próximos dias no inquérito que apura fraudes na carteira de vacinação dele e de ex-assessores. Na semana passada, o ex-presidente foi alvo de um mandado de busca e apreensão na operação da PF que prendeu o ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid. No fim de semana, Bolsonaro participou de uma cerimônia do PL Mulher na Assembleia Legislativa de São Paulo e disse ser uma alternativa ao Brasil. E ignorou o caso investigado no Supremo Tribunal Federal. Tenho orgulho e a satisfação de dizer que juntos nós resgatamos muitos valores em nosso país. Entre eles, o patriotismo, o amor à pátria. Dizer a vocês que só a morte bota um ponto final nas nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos sempre à disposição para sermos uma alternativa para o nosso Brasil.
Bom, as investigações apontam que há pelo menos 3 registros de vacina contra a Covid-19 em nome de Jair Bolsonaro, que afirma não ter recebido nenhuma dose. Quem também aguarda a data do novo depoimento é Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, que está preso desde a última quarta-feira. A defesa diz que dessa vez Cid vai responder às perguntas da PF. Na avaliação de aliados, ele deve assumir a responsabilidade pelas fraudes. Além dos crimes, aliás, o advogado de Mauro Cid é muito próximo da família Bolsonaro, né? Então, dificilmente daquela intermediação vai sair algum tipo de acordo de delação premiada. Caso no processo Mauro Cid troque de advogado, aí talvez tenhamos novidades no caso. Além de crimes de falsificação de documentos e falsidade ideológica, Mauro Cid é investigado no caso das joias trazidas ilegalmente da Arábia Saudita. Começa logo mais no cemitério do Morumbi, em São Paulo, o velório da apresentadora Palmirinha Onofre, um dos maiores ícones de programas culinários do Brasil. Palmirinha, vovó Palmirinha, como era mais conhecida, morreu ontem aos 91 anos, depois de ficar internada por causa de problemas renais crônicos. O velório será aberto, os fãs poderão se despedir entre 11 da manhã e 1 da tarde. O sepultamento será reservado à família. Palmirinha estreou na TV em 94, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, aos 63 anos, no programa então apresentado por Silvia Popovic. Ela contou a história em entrevista à Band News FM, no antigo Alta Frequência, em junho de 2016. Foi no camarim e achou tão linda, tão bonita aquela cestinha e pôs do lado da mesinha onde ela ia fazer a entrevista no estúdio dali, né? Aí, quando ela começou a conversar comigo, aí eu conversou, foi ótimo, foi muito bom. Aquela época a gente não sabia nem o que era Ibope, eu também não sabia. Então, quando começou a ficar mais longo o programa, e já a entrevista, ela já começou a perguntar mais coisas, e eu fui falando. Quando eu terminei o programa, ela falou: olha, essa daqui é a Palmira, ela faz salgadinho, ela faz jantares, ela faz, olha aqui que bonitinho que ela trouxe para mim. E eu acho que numa apresentação dessa, a Ana Maria me viu, ou então a produção dela me viu e me convidou para ir no programa de manhã. E foi no Note e Anote, da Ana Maria Braga, onde Palmirinha apresentou um quadro por 5 anos. Ela relembrou o começo da carreira numa entrevista para a própria Ana Maria na TV Globo. Quando você vê esse caminhar aí, né, e o que as pessoas gostam de você, te admiram, assim, como é que você se sente, assim, você olhando para trás? Olha, Aninha, foi muito sofrimento, né, Aninha? Você sabe disso. Muitas portas se fechando. Mas é uma coisa que eu vou falar para você. Quando eu entrei para trabalhar com você, foi aonde eu fui crescendo. E aonde eu pude aprender a falar na televisão, a atender o meu público com você, Aninha. Nas redes sociais, a apresentadora Ana Maria Braga lamentou a morte da grande amiga Palmirinha. Em 2019, Palmirinha foi homenageada na Band, numa edição especial do MasterChef, e conversou com a apresentadora Ana Paula Padrão. Nossa, tô emocionada. Eu também tô emocionada. É muita honra ter você aqui no estúdio comigo. A honra é minha, tá numa casa que eu comecei, né? Você começou aqui? Comecei aqui. Ah, você tá brincando? Mesmo? Verdade. Em que programa? Que programa? No programa da Silvia Popovic que ela tinha aqui. É mesmo? Ela que descobriu você, Palmirinha? Cozinhava para uma diretora dela. E ela tinha uma pauta no programa dela, como criar os filhos sozinha. Aí eu levei uma cestinha de empadinha para ela, sabe? Que eu fazia já, e dei de presente para ela. Bom, a Palmirinha também comandou por 11 anos o TV Culinária na Gazeta. Durante toda a trajetória tinha como companhia o Guinho, boneco com quem conversava e que ajudava na cozinha, protagonizando momentos curiosos e engraçados como esse aí. Esqueci, sim. Às vezes eu esqueço. Aí é onde o Guinho me ajuda. Eu fiz uma caçata de sorvete, ó. Deixa eu dar uma esquentadinha aqui na minha faca. Eu já ensinei vocês outro dia como você faz quando você quer cortar o chocolate para não quebrar, viu? É só você... Opa! Ó, quebrou um pouquinho. Mas eu prometo que eu trago para vocês esse daqui novamente, viu? Você precisa esquentar bem a...
Quebrou um pouquinho. Quebrou um pouquinho. Tem episódios maravilhosos, né? Demais. Nos últimos programas, a Palmirinha às vezes fazia um silêncio ali, né? Ficava em silêncio. E aí o Guinho tava lá pra preencher esse silêncio. Então a Palmirinha, então agora a gente vai mexer o molho aqui. Aí ela ficava mexendo. E aí o diretor de TV ia lá, subia a música, né? Porque E aí o Guinho tentava puxar uma conversa, né? Vai ficar gostoso, né, Palmirinha? A Palmirinha vai. E continuava mexendo. Essa é coisa maravilhosa. Tem mais repercussão aqui, né? Nas redes sociais, a chefe colunista aqui da Band News FM, a Carole Crema, afirmou que a Palmirinha era uma das maiores referências dela. Afirmou que tem comida boa lá no céu agora. A apresentadora Kátia Fonseca, do Melhor da Tarde da Band, disse que a Palmirinha foi um exemplo de vida para outras mulheres brasileiras. Se a gente hoje tem muita dificuldade para as pessoas com mais idade se recolocarem na vida profissional ou conseguirem conquistar um novo espaço, imagina anos atrás. E ela conseguiu sim fazer a diferença na vida de muita gente com esse exemplo de vida dela, de mulher determinada, que sofreu abusos do marido, que passou por momentos muito difíceis para sustentar os filhos, mas que conquistou tudo que merecia e mais. Mais sobre a despedida da vovó Palmirinha, fala Renan Suquevicius. Palmira Nery da Silva Onofre se tornou a apresentadora Palmirinha só depois dos 60 anos de idade. Da primeira aparição na televisão aqui na Band, até ter um programa solo na TV Gazeta de São Paulo, a culinarista foi ganhando vários netos e netas, Brasil afora, e nos últimos anos se tornou um ícone pop na internet. O apresentador da Band, Edu Guedes, que conhecia a cozinheira há 30 anos, diz que a biografia de Palmirinha serve de inspiração para outras pessoas. A importância dela foi enorme na valorização da mulher cozinhando e pela própria vida dela também. Ela conseguiu, através da arte dela, fazer muita coisa para ela, para a família e levar felicidade, amor, carinho para os brasileiros também. É isso aí, a Palmirinha deixa 3 filhas, 6 netos e 6 bisnetos. E uma vida duríssima, né? Uma vida amarga, diferente dos seus pratos, na qual o Ivan chamava atenção aqui no Fora do Ar. Descobriu uma nova vocação e se reinventou. Aos 63 anos de idade. As pessoas brincam, pô, a Palmirinha sempre foi velhinha, desde que... Porque não é que ela era velhinha, mas ela já era uma senhora, quando ela começou a frequentar, de fato, o ambiente televisivo. E eu ia dizer que ela se reinventou muitas vezes, mas não é verdade, ela não se reinventou coisa nenhuma, ela continuou sendo exatamente quem era. Né? Foi o Brasil que foi reaprendendo a descobrir e gostar da Palmirinha, das suas receitas, do seu jeito. Ela sempre foi a mesma. Uma mulher gentil, educada, alegre, generosa. O que me faz crer, Sheila, que esse país, apesar do embrutecimento geral do discurso, ainda tem, sem trocadilhos, apetite por gentileza. Ainda tem sede de bondade. Né? E a Palmirinha representava isso. Que esse espírito não tenha morrido com ela, e tenho certeza que não terá morrido. Ela se foi. Uma vida longa. Quando as pessoas têm uma vida longa, a gente prefere celebrar a vida do que lamentar a morte, embora possamos fazer as duas coisas. E, enfim, veneraremos e celebraremos a vida de Palmirinha durante toda a segunda, durante toda a semana e para tudo sempre. Vamos falar de economia agora. A inadimplência volta a bater... essa aqui é amarga mesmo. A inadimplência volta a bater recorde e atinge atualmente quase 71 milhões de brasileiros. Os dados são da Serasa, foram divulgados pelo Estadão. Em março, pelo menos 43% da população com mais de 18 anos tinha deixado de pagar alguma dívida. Em 5 estados, mais de 50% dos brasileiros estão com débitos em atraso. Entre eles, Rio de Janeiro, Amapá e Amazonas, com 52%. Distrito Federal com 51% e Mato Grosso com 50,2%. Valor médio das dívidas por pessoa no Brasil é de R$ 4.700. Lembrando que recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que aí em casos excepcionais, depois isso foi explicado, né, mas a gente debateu até aqui com o Rodrigo Aidar, que é possível penhorar salários, né,
pode-se penhorar salários para o pagamento de dívidas. E aí, quando você olha o tamanho desse número, 71 milhões de brasileiros inadimplentes. Esses são os 71, é um número de pessoas que têm dívidas e que não estão pagando. Exato. E que podem ter, em casos excepcionais, é um último caso, é um último recurso da Justiça, mas podem ter o salário penhorado após essa decisão do STJ. A ministra da Saúde afirma que, apesar do fim da emergência global pela pandemia da Covid-19, a vacinação continua fundamental no Brasil. Nízia Trindade fez ontem um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para comentar a mudança de classificação feita pela OMS. Para ela, a notícia deve ser recebida por todos como um sinal de esperança, depois de um período tão doloroso. E foi mesmo, hein? O cenário abre espaço agora para o trabalho de enfrentamento continuado com foco na prevenção e controle. Temos há mais de um ano a predominância em todo o mundo da variante Ômicron e suas sublinhagens, sem o agravamento do quadro sanitário. Infecções pelo vírus SARS-CoV-2 vão continuar e devemos manter cuidados. Portanto, sistemas de vigilância, diagnóstico, redes de assistência e vacinação precisam ser fortalecidos. Nízia Trindade destacou a redução progressiva das hospitalizações e óbitos no Brasil como resultado da vacinação. Por isso, a ministra foi categórica ao chamar a atenção da sociedade para a necessidade de receber as doses disponíveis contra a Covid-19. É hora de intensificar a vacinação. As hospitalizações e óbitos pela Covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas. Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para a Covid-19. Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população. A vacina bivalente da Pfizer está liberada em todo o país para adultos maiores de 18 anos, hein? De acordo com o Ministério da Saúde. Aliás, você foi, Sheila? Não fui, rapaz, não fui. Que safadeza puxar a orelha nossa, de todo mundo aqui, tá? Mandamos safadeza, malzaço, né? Muito mal. Porque apesar do que a ministra tá falando, a gente teve, por exemplo, em São Paulo um dia D de vacinação neste sábado, né? E a procura muito baixa, muito baixa. Foram 150 mil doses aplicadas num dia D de vacinação. 89 mil da Covid, 42 mil da gripe. Então é legal, pelo menos as pessoas estão indo procurar a vacina, mas assim, é uma imunização muito baixa. A gente ouviu aqui representantes tanto da Prefeitura de São Paulo como especialistas que dizem que esse momento mais, fim da emergência global de saúde, enfim, de recrudescimento, na verdade de um arrefecimento, né? Agora, mas dessa semana não passa, hein? Faz com que as pessoas... Dessa semana não passa. Vou amanhã. Então. Hoje não vai ser possível, mas amanhã eu vou. Agora, a nossa saúde... A nossa saúde, literalmente, né? Vai depender de ações individuais como a vacinação, mas não só, né? A Covid-19 é uma boa oportunidade para uma discussão global sobre os papéis individuais de cidades, estados, países e do planeta na preparação para uma nova emergência global. Essa foi a primeira da nossa geração, foi a única também da geração passada dos nossos pais, e muitos dos nossos avós não viveram a crise da gripe espanhola em 1917. Então pode colocar aí 3 gerações, pelo menos, que tiveram na Covid-19 a sua primeira, tomara única, mas é improvável que seja a única, catástrofe global na saúde. Porque os especialistas dizem que a próxima pode não demorar tanto tempo a chegar. É possível que a gente não passe mais 100 anos até que tenhamos uma nova crise global pandêmica, né? Estamos prontos para a eventualidade de uma nova Covid-19? Estou batendo aqui 3 vezes na madeira, mas é bom que a gente esteja preparado para o que pode vir no futuro. Governos estão prontos? Da nossa parte, é um alívio a gente ver uma ministra da Saúde que advogue pela saúde. Exato. E não pelo negacionismo, e não por remédios que não funcionam, e não tentando atravancar campanhas de vacinação, não criando desconfiança na cabeça das pessoas a respeito do sistema vacinal, né, nos atrasando em muitas décadas na prevenção de doenças, por exemplo, que já haviam desaparecido, como a poliomielite. É um alívio, pelo menos, a gente ouvir um discurso em prol da ciência e em prol da saúde. Para sermos justos, tivemos um discurso parecido no último governo de um ministro que foi defenestrado pelo presidente da República, né, o ministro Mandetta.
que também advogava pela saúde e provavelmente por isso não permaneceu muito tempo no governo. A partir de então, foi discurso criminoso e negacionista atrás de discurso criminoso e negacionista. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 97 milhões de brasileiros estão aptos a receber a vacina bivalente. Viu, Sheila? Crianças e adolescentes também têm à disposição imunizantes disponíveis para proteção contra a doença. Viu, Ivan? Números. Em pouco mais de 3 anos, a Covid deixou 6 milhões e 500 mil mortos, com mais de 622 milhões de casos. No Brasil, a doença matou pouco mais de 700 mil vítimas. Fora o Brasil é um dos países mais... Fora sob notificação. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo? Mas ainda assim a proporção de mortos aqui no Brasil é muito maior que a proporção da população brasileira em relação ao resto do mundo. E isso são os números oficiais, né? Porque a própria OMS sugere que o número pode ser mais do que o dobro desse divulgado oficialmente, o número de mortos em todo o mundo. Então, foi algo devastador, né? Porque todos nós passamos, quando a gente olha para trás, para tudo que a gente passou, do luto coletivo, das transformações individuais, transformações coletivas, dos impactos todos, famílias dilaceradas, impacto na educação das crianças, na saúde pública, na cabeça, na vida dos profissionais da saúde, enfim, na própria economia, tudo que aconteceu, eu juro que eu não consigo entender como hoje alguém pode dizer que ainda não vai se vacinar. Ah, não vou me vacinar. A pessoa acha que a gente saiu desse número terrível de 700 mil mortes para baixar a níveis ínfimos. Claro que toda morte é morte, claro que todo número tem uma vida por trás, uma cara, uma história, uma família por trás, mas a gente chegou aqui a falar de 10 mil mortos num único dia em países como Estados Unidos, mais do que isso. No Brasil, a nossa associação era de 2 Boeings que teriam caído num mesmo dia. Não, muito mais, Sheila. Não a gente chegou a ter 4.500 mortos em um dia. Isso. Isso são 12 Boeings. Uhum. Imagine uma frota de 12 Boeings, todos eles desabando ao mesmo tempo. Uhum. Imagine um 11 de setembro e meio por dia. Foi isso que o Brasil teve na fase mais aguda. Exatamente. E aí hoje me impressiona demais quando eu ouço esses discursos de quem ainda insiste em não se vacinar. Mas tomara que a gente consiga avançar nessa vacinação, porque deu resultado. Ainda bem, a gente pôde retomar as nossas vidas, com cuidados, é verdade e tal, mas a gente só pôde retomar as nossas vidas por causa da vacina. A Polícia Civil de São Paulo tenta identificar os envolvidos no assassinato de um homem vítima de fake news, de mentiras, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Esse caso que envolve o Zil Vicente, de 49 anos. Ele estava andando de moto na última quarta-feira e foi simplesmente espancado após uma pessoa gritar, "Pega ladrão". As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele é cercado, agredido por pelo menos 4 homens, recebe chutes, socos, golpes de capacete, chega a ser arrastado, né, mesmo estando sentado ali na rua. Um amigo dele negou que a moto tivesse sido roubada, falou que tinha emprestado a moto para ele. A agressão foi registrada por um motorista que passava pela rua e ainda não foi identificado. Não tá bom pra ladrão de moto não, hein? Não tá bom não, hein? Ladrão de moto tá se lascando, hein? Rouba moto, é isso aí! É aquela história de gostar mais do justiçamento que da justiça, né? O Ozil ficou desacordado na rua, acabou sendo socorrido pelo SAMU, ficou 3 dias internado em estado grave, teve a morte confirmada ontem. Então veja, esse cidadão de bem aí estava comemorando feliz da vida, aos sorrisos e pulinhos, a morte de um inocente que estava andando com a moto emprestada. Né? Quantos outros na internet não comentaram esse vídeo com palavras como CPF cancelado, 1 a menos, vai fazer o L no inferno, ou coisas do tipo. Repetindo, um homem inocente foi assassinado, tá? Tinha uma família. E alguma coisa acontece no Guarujá, né? Porque foi lá também que em 2014 aquela mulher, a Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi amarrada, agredida por mais de 2 horas, porque ela foi confundida com uma figura que circulava na internet que supostamente, aliás, isso jamais aconteceu, sequestro de crianças para magia negra e etc. Primeiro que a história toda já era uma mentira. E aí ela foi confundida com esse personagem que não existia. Foi confundida com uma bruxa. Estava indo para a igreja. Por causa desse relato falso numa página no Facebook. Morreu dias depois, deixou 2 filhas, uma de 13, uma de 1 ano.
nada mais literalmente medieval, né? Uma mulher que é morta porque é confundida com uma bruxa. Voltamos a Salem, lá nos Estados Unidos. É selvagem a coisa, né? Selvageria. É de uma brutalidade que é selvageria. E fake news mata. É esse o resumo. Fake news mata. A gente fala de como mata a verdade, mata reputações, mata credibilidade e mata de verdade. Mata a gente. Como a gente viu nesses 2 casos aqui. E continuam circulando livremente. As notícias falsas continuam circulando, apesar de todos os alertas, apesar de todo o trabalho nos últimos anos para que as pessoas não compartilhem informação falsa. A gente vai seguir ainda nesse discurso, orientando as pessoas, não repasse informação. Se você não tem convicção, se você não tem certeza, não compartilhe informação falsa. Tem alguns mecanismos para você fazer isso. A gente, nos últimos anos, trouxe aqui algumas ferramentas importantes para você não compartilhar informação falsa. Tem sinais importantes. Quando aquela mensagem chega cheia de exclamação, caixa alta, isso a mídia não mostra e tal, são alguns sinais. É mentira. Isso é fake news. Não compartilhe. Na Câmara, por enquanto, ainda não tem acordo para a votação daquele PL das fake news. O projeto está parado desde a semana passada, quando o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, retirou a proposta da pauta diante da pressão das Big Techs e da bancada evangélica também. E ainda pela indefinição de qual órgão vai ser responsável por regulamentar as redes sociais, se é que haverá, né? Porque tem essa discussão, possivelmente não haverá um órgão criado para isso, para regulamentar o que é publicado em rede social. Para o cientista político, colunista da Band News FM, Fernando Schiller, o governo ainda precisa formar uma base de apoio sólida para conseguir, de fato, aprovar projetos importantes como esse. Essa ideia de que o governo vai ter uma base orgânica, vai distribuir cargos, fazer uma enxurrada de emendas e vai conseguir uma base estruturada, sólida, eu acho que ela ficou um pouco para trás. Olha, mesmo Michel Temer, num certo momento, teve problema, não aprovou a reforma da Previdência, claro, teve problema dos processos, que teve que gastar muita energia com aquilo, mas o governo foi perdendo fôlego no meio do caminho. O Dilma nem pensar, quer dizer, não precisamos nem conversar. Ela não gostava. Não precisamos nem conversar. Nem ligava para isso. Quer dizer, o Bolsonaro também começou o governo sem base orgânica, aprovou a reforma da Previdência sem base no Congresso. Esses alguns dos assuntos tratados por Fernando Schiller, nosso colunista, cientista político, um dos convidados no Canal Livre, que você acompanha em reprise hoje, mais tarde, às 11 da noite, aqui na Band News FM. Só para encerrar a informação aqui, naquele caso do Guarujá, de 2016, 5 pessoas foram condenadas a 30 anos de cana, tá? Pelo crime. Então, pelo menos esse caso não terminou em impunidade. Para quem não pescou a referência a Salem, trata-se de um dos maiores casos de histeria em massa do planeta, o das bruxas de Salem. Alguém já deve ter lido o livro, ou ouvido a história, ou até visto um filme com a Winona Ryder, quando mulheres passaram a ser condenadas por prática de bruxaria na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, mas as condenações basicamente eram assim: você apontava o dedo para uma pessoa que você não gostava, o seu vizinho, e gritava, bruxa, e essa pessoa era queimada na fogueira. Foram 200, quase 300 pessoas que foram mortas dessa maneira. Isso tudo no final do século XVII, tá? 1690, 1692. Então, 1692 Estados Unidos, 2023 no Brasil. Em Salvador, a Polícia Civil apura um caso de agressão em uma área externa do supermercado Carrefour. Fala aí, Micoano. É investigado pela polícia o caso de 2 pessoas agredidas por seguranças de um mercado do grupo Carrefour em Salvador. O motivo das agressões seria um suposto furto de pacotes de leite em pó do estabelecimento. A Polícia Civil disse que não houve registro, porém a unidade tomou conhecimento do crime através de vídeos que circulam na internet e iniciou as apurações dos fatos. Nas imagens é possível ver uma mulher e um homem recebendo tapas dos seguranças e sendo xingados. A vítima é perguntada por que estava furtando o leite e ela responde que seria para a filha. Em nota, o Carrefour afirmou que foi decidido desligar a equipe de prevenção da loja e a liderança da unidade, além de rescindir o contrato com a empresa responsável pela segurança da área externa onde a violência ocorreu. O grupo afirmou ainda que, abre aspas, é inadmissível que qualquer pessoa seja tratada desta maneira, fecha aspas, e que vai disponibilizar as imagens das câmeras de segurança às autoridades para que haja a identificação e punição dos autores. De acordo com o Carrefour, a empresa está buscando o contato das vítimas para se desculpar pessoalmente, além de oferecer suporte psicológico, médico ou qualquer outro apoio necessário.
Em frente, depois de revelar que o rei Charles III pediu que o Brasil cuide da Amazônia, Lula volta a cobrar dos países desenvolvidos a promessa de recursos para preservar a floresta. Nações desenvolvidas, incluindo o Reino Unido e Estados Unidos, já chegaram a prometer 100 bilhões de dólares para o chamado Fundo Amazônia. No entanto, desde 2008, o volume de recursos doados é de aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de reais, sendo que mais de 3 bilhões vieram da Noruega. No mês passado, os Estados Unidos prometeram mais 2 bilhões e meio de reais. Lula lembrou que a promessa de 100 bi nunca foi cumprida e reforçou a candidatura do Brasil para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, em 2025. Quem defende a Amazônia no mundo, quem gosta da Amazônia, quem é contra o desmatamento, vai ter a chance de participar de uma COP no coração da Amazônia. Pode até dormir num barco, sabe, no rio Tapajós. O problema é que todos os países ricos, desde a COP 15, que eu participei quando era presidente em 2009, que os países ricos prometem dinheiro, prometem fundo. Mas a verdade é que esse fundo de 100 bilhões nunca aparece.